Capítulo 494, Torre Sagrada dos Seis Bruxos. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YQC, Bru. Sábio Liu. Zhao Feng ficou um pouco pensativo. Ele ligeiramente semicerrou os olhos, olhando para Jiang Sanfeng Jie ao seu lado. Em relação ao nome Sábio Liu, Zhao Feng já ouviu uma ou duas coisas. De repente ele se lembrou da história que Liu Qinxin lhe contou, sobre um sábio e 3 discípulas que ele havia tomado. O sábio tomou 3 discípulas, quais herdaram o Dao da vida, o Dao do charme e o Dao da música, respectivamente. A herdeira do Dao do charme foi a Imperatriz Qin, qual não era segredo dentro do alto escalão do país Grande Domo. De acordo com o que foi dito por Liu Qinxin, a herdeira do Dao da música era sua mãe, qual foi morta pela Imperatriz Qin. Já a herdeira do Dao do vida foi a mestra de Liu Qinxin que, antes de morrer, pediu a ela que mudasse seu nome devido ao seu futuro. Em outras palavras, Liu Qinxin era herdeira de 2 cultivadoras de Dao, a do Dao da vida e Dao da música. Lentamente, uma imagem se formou na mente de Zhao Feng. Então, o mestre ancestral de Qinxin é o sábio Liu. Zhao Feng ficou sem palavras. Isso mesmo, Qinxin teve até o privilégio de se encontrar com o sábio Liu antes da conferência do Santuário do Dragão Real. Naquela época, o sábio calculou que a chance da herança legado do céu se conectar com o continente continuava a aumentar. O lorde da cidade ficou um pouco pensativo. Zhao Feng também caiu em um breve momento pensativo. Ah, realmente o sábio Liu não é nada simples. Até mesmo Jiang Sanfeng Jie ir até a área da nuvem atrás do paradeiro de Zafeng foi sob as orientações do sábio Liu. Naquela época, Zhao Feng ficou intrigado sobre o motivo pelo qual o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro estava tão certo de que ele não havia morrido no domínio de herança e até não poupou esforços enviando grupos para encontrá-lo. De acordo com o senso comum, se depois de algum tempo além do normal, alguém não retornasse de um domínio de herança, eles provavelmente estavam mortos. O vice-patriarca realmente se encontrou com o sábio Liu, e então enviou pessoas para procurá-lo. Somos apenas um dos grupos qual foi enviado para a área da nuvem. Jiang Sanfeng confirmou assentindo com a cabeça. Realmente. Os olhos de Zhao Feng brilharam ao aprender mais sobre esse fato, sentindo que, quanto mais ele sabia, mais misterioso o sábio parecia. Embora o sábio Liu não participasse dos assuntos mundanos do país Grande Domo e do continente, seu status era extremamente elevado. Este sábio possuía um vasto conhecimento, proficiente em geografia, astronomia, adivinhação, matrizes. Quase onisciente. Havia até rumores de que soberanos do reino núcleo da origem se consultavam com ele. Então parece que tenho que ir até a Torre Sagrada dos 6 Bruxos. Zhao Feng tomou uma decisão e lentamente se levantou. A princípio, ele e o Lorde da Cidade do Lago Inundante eram inimigos, devido ao relacionamento hostil entre a seita Sangue de Ferro e família Liu. Além disso, o Lorde da Cidade também entendeu que Zhao Feng não poderia ficar em sua cidade por tanto tempo. Zhao Feng, o sábio Liu está em reclusão e nem mesmo sequer recebeu a Imperatriz Qin. O Lorde da Cidade o avisou. A Imperatriz Qin era uma das discípulas do sábio Liu, então, se mesmo ela não pode ver seu mestre, imagina o quão difícil era para os demais. Não importa o quão difícil seja, ainda tenho que tentar. Zhao Feng se levantou, se despediu então, juntamente com Jiang Sanfeng Jie, deixaram o palácio do Lorde da Cidade. Neste momento, próximo ao palácio do Lorde da Cidade, os especialistas da família Liu só podiam observar o pássaro dourado e verde partir com Zhao Feng e companhia, sem se atrever a detê-los. Um tempo depois, as notícias de Zhao Feng suprimindo 2 lordes verdadeiros, o Lorde da Cidade do Lago Inundante e a mestra do Palácio da Espada Qin, se espalharam por toda a cidade do Lago Inundante. Então é de se esperar que a notícia do retorno de Zhao Feng ao continente se espalharia por todo o país Grande Domo. Primeiro iremos para a montanha Tigan.
Sentado no grande pássaro dourado e verde, Zhao Feng disse em um tom leve. Embora Jiang Sanfeng estivesse um pouco confuso, ele não hesitou em deixar o pássaro os levarem até a montanha Tigan. Depois da metade do tempo que se leva para preparar o chá, Zhao Feng e companhia chegaram à montanha, e ele se encontrou com o mestre Tigan. Zhao Feng, você realmente está de volta. Mestre Tigan ficou surpreso com a visita inesperada de Zhao Feng, tanto que seus olhos quase saltaram para fora quando o viu. Após a conferência do Santuário do Dragão Real, Zhao Feng foi considerado um dos gênios incomparáveis do continente. No entanto, notícias sobre seu não retorno do domínio da herança desconhecida se espalharam por todo o continente. Como a maioria das pessoas, o mestre Tigan não tinha muita esperança, e também achava que Zhao Feng havia morrido no domínio de herança. Mestre Tigan, estou aqui hoje pois preciso de algo. Zhao Feng foi direto ao ponto. Há 2 anos, bem aqui na montanha Tigan, Zhao Feng participou da forja da roda de luz e escuridão. Embora Zhao Feng não tenha visto as plantas originais e não tenha participado do processo final, ele sabia tudo sobre o refinamento de cada parte da arma. Pois cada parte estava em sua mente depois de serem copiadas pelo óleo espiritual de Deus. Não seria muito difícil se ele quisesse criar uma versão simplificada da roda de luz e escuridão. Com o seu atual cultivo e controle, trabalhando junto comigo, não mencionando uma versão simplificada da roda de luz e escuridão, mesmo se fosse uma versão completa não seria difícil. Mestre Tigan riu. Obviamente, ele estava muito confiante em relação a Zhao Feng. Da época em que criaram com sucesso a roda de luz e escuridão, metade do trabalho foi feito por Zhao Feng. Naquele tempo, Zhao Feng ainda estava no mísero 6º ou 7º céu do reino ascensionado, e seu poder de linhagem ocular não era nem 1/10 tão forte quanto era agora. Claro, contanto que você tenha material suficiente. Eu acredito que a seita Sangue de Ferro não seja tão pobre assim. No entanto, se você quiser uma versão completa da roda de luz e escuridão, você precisará da aprovação do vice-patriarca, afinal, eu preciso manter o processo de forja das plantas originais em segredo. As palavras do mestre Tigan deram uma guinada. Mesmo para forjar uma versão simplificada, a quantidade de recursos necessários ainda era enorme. Você não precisa se preocupar com os materiais. Além disso, não preciso de uma versão completa. Zhao Feng tinha um forte senso de autoconfiança. Quantos espólios de guerra ele conseguiu nas ruínas do Sagrado Roxo matando todos aqueles lordes verdadeiros. Por causa do nível de cultivo do primeiro ancião, era impossível que ele usasse uma versão completa. Era preciso saber que o vice-patriarca, com seu cultivo no meio passo do reino núcleo da origem, era quase insuficiente para usar o poder da roda de luz e escuridão. Um tempo depois, Zhao Feng e mestre Tigan entraram na forja. Chua! Zhao Feng tirou um monte de recursos preciosos de seu anel de ferro antigo e também uma enorme pilha de pedras de cristal primordial. Isso é suficiente? Zhao Feng perguntou. Isso é mais do que suficiente para fabricar a versão completa. Mestre Tigan arregalou os olhos quando sua visão caiu na pilha de materiais, parecia animado e até um pouco assustado, pois a maioria desses materiais estavam extintos neste continente. De repente, o mestre Tigan olhou para Zhao Feng com um olhar diferente. Quando o vice-patriarca Tianmu quis criar a roda de luz e escuridão, ele precisou usar inúmeros recursos, tanto humano quanto financeiro. Mesmo para uma força como a seita Sangue de Ferro, não seria fácil preparar os materiais para criar uma segunda. Mas neste momento, Zhao Feng fez isso com um acenar de mãos. O valor desses materiais é mais do que suficiente para forjar uma roda de luz e escuridão completa, além da correspondente, mas ainda levará cerca de meio mês para ajustá-los. Mestre Tigan disse. Embora esses materiais que Zhao Feng tirou fossem extremamente semelhantes ao que originalmente foi usado, ainda havia algumas pequenas diferenças.
Ok, durante este meio mês estarei na Torre Sagrada dos Seis Bruxos. Zhao Feng não ficou surpreso, pois quando ele estava na área da nuvem, ele enviou pessoas para procurar alguns materiais. Mas como a área da nuvem estava em uma área remota, alguns materiais não foram encontrados, então ele teve que substituí-los. Após terminar as coisas aqui, Zhao Feng, Jiang Sanfeng e Jie foram embora. Este Zhao Feng é tão rico. Enquanto observava os três partirem, Mestre Tiegan não pôde deixar de pensar isso. Os materiais e pedras de cristal primordial que Zhao Feng tirou, valiam mais de 10 vezes o valor de uma roda de luz e escuridão simplificada. No entanto, Zhao Feng deu o valor restante ao Mestre Tiegan como pagamento. Mestre Tiegan obviamente não sabia que Zhao Feng tinha até um legendário item de nível terra em mãos. Como ele ainda se importaria com alguns itens de nível espiritual? Mesmo milhares de itens de nível espiritual juntos não valiam um item de nível terra. A versão completa de uma roda de luz e escuridão, uma arma espiritual, estava entre o nível alto e ápice. Já a versão simplificada seria um pouco mais forte que um item espiritual de nível baixo ou médio, qual já era adequado para o uso do primeiro ancião. Dang. 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 Depois que Zhao Feng e companhia saíram, os itens de forja dentro do salão secreto começaram a tremer, como se tivessem medo de alguma coisa. O que está acontecendo? Mestre Tiegan tinha um olhar atônito. Mesmo quando a roda de luz e escuridão foi criada, tal cena não ocorreu. No entanto, sendo um mestre de forja, ele logo se lembrou do desconforto que seus itens de coleção sentiram quando Zhao Feng entrou no salão secreto. Quando Zhao Feng saiu, esses itens pareciam soltar um suspiro de alívio. No mínimo, para acontecer algo assim, tem que ser itens de nível espiritual de nível ápice ou itens incompletos de nível terra, mas a maioria desses itens deste continente está nas mãos dos soberanos. Mestre Tiegan se sentiu um tanto desajeitado quando tentou estimar o valor e segredos de Zhao Feng. Alguns dias depois, um enorme pássaro de cor verde e dourado entrou nas profundezas de uma montanha. Líder de divisão, a Torre Sagrada dos Seis Bruxos está logo à frente. Jie apontou para a frente. Zhao Feng sorriu, estou vendo-a. Seu olho espiritual do deus atravessou alguns quilômetros e capturou a figura escura de uma torre de 6 lados. A Torre Sagrada dos Seis Bruxos tinha 49 andares e estava envolto por um misterioso e indescritível poder, qual até mesmo mostrava alguma resistência ao olho espiritual de Deus de Zhao Feng. Por uma questão de respeito, Zhao Feng não circulou seu poder de linhagem ocular, de modo que não cause o descontentamento do sábio. Sou. Os três saltaram do pássaro e voaram por algumas dezenas de quilômetros até aterrissarem em frente à Torre Sagrada dos Seis Bruxos. Chua. O primeiro a chegar foi Zhao Feng, mas deliberadamente não escondeu sua aura do Ranklord verdadeiro. Neste momento, em frente à Torre Sagrada, não apenas havia Zhao Feng, também havia dezenas de visitantes. Muitos deles estavam no reino espiritual verdadeiro, e 4 ou 5 deles estavam no Ranklord verdadeiro. Outro Lorde verdadeiro chegou, e ele é tão jovem. A expressão de alguns visitantes mudou. Até mesmo aqueles do Ranklord verdadeiro ficaram surpresos ao verem Zhao Feng. Então, acabou por ser ele. Zhao Feng, um dos 5 grandes gênios incomparáveis da Conferência do Santuário do Dragão Real. Exclamações de surpresa surgiram dentre os visitantes. Alguém logo reconheceu Zhao Feng. Zhao Feng varreu o olhar e também encontrou algumas figuras familiares.